Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula de língua portuguesa referente ao dia 15 de 5 de 2020, ok? Nós trabalharemos com a hora do texto das páginas 25 a 30 hoje, certo? Então, lá na página 25 e 26, vocês têm o texto Camelô Caprichado. Eu peço que vocês leiam com bastante calma, tá bom? E bem pausadamente, para compreender mesmo. Não entendeu alguma palavra, vai ao dicionário, tudo bem? Vamos lá então para a troca de ideias na página 27. Depois de tanta oferta, você compraria a caneta Ciclope? Apresente as razões de sua decisão para a turma. Então, você seria capaz de comprar a caneta Ciclope? Diálogo com o texto. Destaque do texto as palavras cujo significado é desconhecido por você. Copie-as abaixo e procure deduzir o sentido de cada uma delas a partir do próprio texto. Depois, confirme o significado no dicionário para complementar sua resposta. Então, lembram que eu falo para vocês sempre que, às vezes, com o próprio texto, vocês conseguem descobrir o significado daquela palavra, analisando o contexto em que está? Então, hoje, o exercício pede exatamente isso, para que vocês analisem a palavra no contexto do texto e observem o significado dela. Fizeram isso, aí vocês vão ao dicionário só para confirmar a resposta de vocês, certo? Vamos lá então para o número 2. Relê este trecho do texto. Porque esta caneta Ciclope, como o nome está dizendo, é um gigante que transporta qualquer ideia para qualquer lugar. O nome da caneta vendida pelo camelô é Ciclope. Segundo a mitologia grega, ciclopes são gigantes de um olho só, bem no meio da testa, muito fortes e poderosos. Um desafio e tanto para os heróis que ousavam enfrentá-los. Sabendo disso, você acha que Ciclope é um nome adequado para essa caneta? Por quê? Então, comparando o Ciclope com o Ciclope da mitologia grega, vocês vão me dizer se isso é um bom nome, sim ou não, e por quê, tá bom? Página 28. Para vender as canetas Ciclope, o camelô anunciava em alto e bom som muitas qualidades do produto. No entanto, você deve ter percebido que algumas delas eram reais e outras inventadas. Releia Camelô Caprichado, destaque com caneta marca-texto algumas dessas informações e depois copie-as no quadro correto. Então, vocês vão ir lá no texto e vão marcar as qualidades que o camelô dizia que a caneta tinha. Tudo de marca-texto, certo? Depois vocês vão separar o que são as qualidades reais, quais são as qualidades que uma caneta realmente pode ter e quais são as qualidades absurdas, algo que uma caneta nunca conseguiria fazer. E transcrever para cá, tá? Não precisa copiar com as mesmas palavras do texto, porque talvez não caiba, né? Então, grifem no texto e aqui vocês coloquem só resumidinho, tá bom? A letra A. A partir das informações dadas no texto, cite ao menos 3 profissionais que faziam parte do público-alvo do camelô. Ele falava de vários profissionais lá que poderiam utilizar essa caneta. Citem 3 profissionais que poderiam utilizá-la. Você acha que as qualidades da caneta Ciclope, ressaltada pelo camelô, foram bem escolhidas para convencer seu público-alvo a comprar o produto? Por quê? Ele ressaltava várias qualidades dessa caneta. Ele escolheu bem isso ou não? Ele não escolheu bem. Aí vocês vão me dizer se sim ou se não e por quê, tá bom? Além do exagero, ao apresentar as qualidades do produto, o camelô usa outros recursos para valorizar a caneta Ciclope. Escreva 2 deles. Ele fez um exagero ao apresentar as canetas e ainda fez outros recursos para valorizar essa caneta. Qual que é o outro recurso da caneta que ele utilizou aí para valorizar o produto dele? Vocês vão me dizer 2, tá bom? Página 29. No primeiro parágrafo do texto, lemos: senhoras, senhoritas, cavalheiros, estudantes, professores, jornalistas, escritores, poetas, juízes, todos os que vivem da pena, para a pena e pela pena. A palavra pena pode ter diferentes significados. Veja alguns deles. Eu tive que tirar aqui, gente, porque estava com a resposta o meu, tá bom? Então, vocês vão analisar o sentido da palavra pena, que está na apostila de vocês, certo? E daí, depois, vocês vão fazer o que se pede. De azul, pinte o quadrinho em que pena se refere ao escritor, ao poeta. Então, vão utilizar a pena que o poeta utiliza. De amarelo, pinte o quadrinho em que pena
diz respeito a uma decisão do juiz, aquela pena criminal. Aí você cumprirá tal pena, certo? Então, de azul, a pena do escritor, do poeta, e de amarelo, a pena do juiz, certinho? 5. Nesta questão, vamos tratar da pontuação do texto, um importante recurso utilizado pelo autor para traduzir a emoção das personagens ao leitor. Pinte todos os pontos de exclamação dos 3 primeiros parágrafos do texto. Depois responda, por que você acha que eles foram utilizados tantas vezes pelo autor? Então, vocês vão lá nos 3 primeiros parágrafos só e vão pintar os pontos de exclamação. Quais são os pontos de exclamação, gente? Aquele risquinho com pontinho embaixo, tá bom? Para quem não lembra. Aí vocês vão pintar todos eles e vão me dizer por que vocês acham que eles estão utilizando tantos pontos de exclamação, certo? Vamos lá, então, para a página 30. Escolha uma outra cor para pintar os parênteses ao longo do texto. Então, tem vários parênteses lá também, né? Então, de outra cor, vocês vão pintar os trechos que estão entre parênteses, bem como os dizeres que eles demarcam. Depois responda, que tipo de informação eles trazem? Então, que tipo de informação que está entre parênteses no texto? Demarcam a interrupção da descrição que o camelô faz para que ele peça às pessoas ao seu redor que olhem para a caneta? Apenas apresentam insistentemente o bom preço do produto? Trazem o pensamento do camelô? Qual dessas 3 opções vocês acham que é a correta? O último parágrafo do texto também está entre parênteses. Nele, temos a voz do camelô ou a do narrador? Qual que é a voz que está falando? Certo? Em relação à resposta para a pergunta anterior, como você chegou a essa conclusão? A resposta que você deu aqui, é o camelô, não é o narrador. Como que você chegou a essa resposta aqui? Tá? Você vai explicar como que você achou a resposta desse pontinho, certo? A número 6. Veja como 3 alunos do 5º ano responderam à pergunta abaixo. Por que a caneta ciclope é uma severa ameaça para os que vivem da pena, para a pena e pela pena? Porque a caneta ciclope é muito boa e todo mundo vai escrever certinho, não precisa mais aprender a escrever. A caneta vai fazer tudo pra gente, então ela é uma ameaça. A Luana disse isso. Porque a caneta ciclope não existe, o Gabriel. Porque se a caneta ciclope fizesse tudo o que o camelô está falando, qualquer um poderia se tornar um escritor e isso é uma ameaça para quem exerce essa profissão. Então, qual dessas 3 opções aqui está respondendo isso daqui, tá? Qual dos 3 deu a melhor resposta? Comente com a turma a razão de sua escolha. Então, infelizmente, nós deixaremos isso para a live, tá bom? Certinho, gente? Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo, tá bom? Assim eu finalizo a nossa aula de hoje. Obrigada, um beijo, tchau, tchau!